Prezados alunos, aqui quem vos fala é o professor Jairo Luna e hoje vamos falar a respeito da poesia de 30 do modernismo brasileiro, também chamada de segundo momento do modernismo. Vamos começar pela nossa apresentação de slides. Vamos pelo primeiro slide, né? Aqui. Nesta apresentação nós vamos destacar 5 poetas do período de 30, da poesia de 30 do modernismo brasileiro. 30 aqui se refere à década de 30, né? Os principais poetas são Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes. Acreditamos que esses 5 poetas vão representar bem a poesia do período. Vários desses poetas aqui transcendem, né, e vão produzir ainda pelas décadas subsequentes. Carlos Drummond até os anos 80, por exemplo, né, Vinícius de Moraes também. Então, são poetas de uma produção extensa e de várias fases. Aqui nós temos um quadro da Tarsila do Amaral, conhecido quadro Operários de 1933. E vamos ver que a temática desse quadro tem relação com alguns dos aspectos que serão abordados nos poemas analisados. Nós não buscaremos apresentar aspectos biográficos nem bibliográficos dos poetas, mas sim abordar alguns de seus poemas e analisá-los com o fim de demonstrar as características gerais do período. Comecemos pelos aspectos gerais da poesia de 30 do modernismo brasileiro. Primeiro, uma breve contextualização da época. Em 1929 e 1930, o mundo passou por uma crise da qual o Brasil não pôde escapar. A quebra na Bolsa de Valores de 1929 levou os produtores do principal produto de exportação do Brasil, na época, o café, a uma crise financeira sem igual. Em 1930 marcou o fim da chamada República Velha no Brasil, com a eleição de Júlio Prestes e a decorrente Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder. Em 32 estourou a chamada Revolução Constitucionalista de 9 de julho. Com a derrota dos paulistas nessa revolução, houve a manutenção de Getúlio Vargas no poder. Em 37, Vargas inicia a ditadura do chamado Estado Novo. No fim da década, em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, que durará até 1945, com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão e lançará o mundo em um novo período, marcado pela divisão entre leste e oeste e a Guerra Fria. Aqui as imagens, imagem de Hitler, líder da Alemanha nazista na Segunda Grande Guerra, Stalin, né, ditador na União Soviética no período, e aqui uma foto da explosão da bomba nuclear, de uma das bombas nucleares no Japão. Você pode ver a imensidão da explosão ultrapassando até a altura das nuvens, né? A poesia da geração de 30 do modernismo brasileiro passou por um processo de amadurecimento a partir das características advindas da geração de 22. No aspecto formal, cultivou os versos livres e brancos, como os modernistas de 22, mas soube reciclar o soneto, como Vinícius de Moraes, Drummond, Jorge de Lima, por exemplo, e recriar, num sentido moderno, a versificação, o metro e a rima. A poesia de 30 também se notabilizou por ser uma poesia de questionamento, de dúvidas acerca do progresso e da civilização. A preocupação social e a crítica aos poderes instituídos, além da observação de um mundo dividido por ideias políticas conflitantes. Também vai desenvolver uma poesia intimista e espiritualista como resposta para o descrédito decorrente do cenário político internacional e nacional. Aqui temos uma foto de Getúlio Vargas, que governou o Brasil por toda a década e período subsequente também. E aqui uma foto da Avenida São João, em São Paulo, nos anos 30, né? São Paulo já se destacava como um grande centro industrial do Brasil. E aqui um dos seus primeiros edifícios, o edifício Martinelli. Comecemos por Carlos Drummond de Andrade e o seu poema de 7 faces. Nesse slide temos as 3 primeiras estrofes, que diz assim: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gauche na vida.
As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Observemos que o poema de 7 faces ele contém 7 estrofes. No slide seguinte vamos ver as outras 4. Né? Podemos supor que cada face vai ser representada por uma estrofe. Tentaremos abordar esse esquema. Né? De imediato, observemos também a relação entre a ideia do anjo torto, o anjo caído, o diabo e Deus nesse poema que vai se desenvolver em vários momentos do poema. Né? A estrofe 1 apresenta a face gauche, quer dizer, gauche é uma palavra francesa, designa o esquerdo, o canhoto, a marginalidade, né? o que está à margem. Né? Então, o poeta, né, é marcado por essa marginalidade pronunciada pelo anjo torto. Né? A segunda estrofe temos a ideia do voyeur e o desejo, né? Uma alusão à busca do fauno pelas ninfas, né? Porque as casas espiam. Quem espia? Quem espia é quem está dentro das casas, né? Observa. Então a ideia de observar, voyeurismo, né? Os homens que correm atrás de mulheres, não é essa busca inalcançável, como do fauno correndo atrás das ninfas sem nunca alcançá-las, né? Na terceira estrofe, o flâneur, a observação no passeio. O flâneur é aquele que observa o passeio, né? Vai passeando e observando as coisas. Então o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Né? Então, quem está observando? Porém, meus olhos não perguntam nada. Né? Aqui está a ideia do flâneur, da observação, né? No bonde. Né? Alguns aspectos formais, podemos notar a ideia de enumeração nessa estrofe, né? Pernas brancas, pretas, amarelas, uma enumeração sem vírgulas, sem separação dos termos, misturando, né? Quase num processo cubista. A metonímia encontramos aqui, né? As casas espiam. Quem espia não são as casas, mas quem está dentro das casas, né? Também encontramos aqui, porém meus olhos não perguntam nada, né? Porque não são os olhos que perguntam, mas quem observa é que pergunta, né? Aliás, não pergunta, né? E a metáfora presente aqui na ideia da sombra, né? Não é a sombra no sentido só de ausência de luz, mas é a sombra num sentido metafórico de estar à margem, de estar oculto, né? E aqui em azul, né? O azul não é simplesmente a cor, porque está relacionado aos desejos, né? Então os desejos conotado por uma cor quente talvez, e o azul a ideia de uma cor fria, né? Aqui são essas 3 primeiras estrofes do poema de 7 faces. As 4 seguintes dizem: o homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Né? Essa estrofe 4 tem um aspecto psicanalítico, né? A face psicanalítica, a relação entre psicanálise e poesia, a questão do individualismo e as relações sociais. Então o homem está distanciado porque está atrás do bigode. Depois ele fica mais distante ainda porque está atrás dos óculos e do bigode. São elementos de proteção, né? Daí ele aparenta ser sério, simples e forte, mas é apenas aparência, né? Não conversa, tem poucos raros amigos. Então a personalidade desse indivíduo está em xeque, né? A partir dessas relações entre bigode, óculos, ausência de amigos, né? Na estrofe 5, a face espiritualista e a descrença diante dos problemas do mundo. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que não era Deus, sabias que eu era fraco. Fraco aqui é o homem, né, diante de Deus. A estrofe 6, metapoética e o sentido da poesia, a discussão sobre a rima, né, mundo Raimundo, e a solução encontrada pelo poeta
a esse questionamento da rima. A última estrofe chamamos de a face comovida, né? Botam a gente comovido como o diabo. O Sturm und Drang alemão, né? A ideia de tempestade de ímpeto romântico, extravasar o sentimento, né? Aqui motivado pelo conhaque. As referências bíblicas, né, são constantes em vários poemas desse momento do modernismo, mas não é apenas a referência bíblica no sentido religioso. Pelo contrário, ultrapassa isso. É um questionamento sobre a espiritualidade que se provoca aqui, né? Então, meu Deus, por que me abandonaste? Uma frase do Calvário. E aqui botam a gente comovido como o diabo. Então, uma relação entre diabo, homem e Deus, homem no meio desse conflito, né? Essa estrofe metapoética tem uma grande riqueza, né, nesse sentido, porque a soma de mundo e Raimundo é uma rima, é um aspecto formal, que pode ser resolvido. Mas não é resolvido porque mundo e Raimundo não tem significação, não resolve a questão do sentido do poema. Mas não seria a solução mundo e Raimundo, mas solução e coração é uma solução, porque além de ser a rima, é também um significado dentro do contexto do poema. Então aí, solução e coração resolve o problema da rima mundo e Raimundo. Brilhante esse poema de Sete Faces, existem vários outros aspectos a ser abordados aqui, mas eu creio que já podemos ter uma ideia da riqueza desse poema. O Congresso Internacional do Medo, é um poema curto, mas rico, que diz: provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, cantaremos o medo que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares e dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Primeira coisa, o título, né? Esse Congresso Internacional do Medo, é uma alusão aos organismos internacionais que não conseguem evitar a guerra e o medo, no caso da ONU, né? Aquela década de 30 e logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Congresso Internacional aqui é impotente diante das circunstâncias políticas da época. O poema começa com provisoriamente, o advérbio, né, que dá um sentido de esperança, quer dizer, não, o medo não reinará para sempre, o medo é passageiro, vencerá a esperança. Os primeiros versos marcados por essa chave não nos apresenta o medo causado pela Guerra Fria, o medo do desconhecido, o medo das coisas comuns e cotidianas, né? Tudo marcado por esse clima instável, né? Uma possibilidade de uma terceira guerra mundial era entendida como o fim da civilização, devido ao poder das armas nucleares, né? A seguir, né, existem os vários medos, uma tipologia dos medos, vamos dizer assim, apresentada. O medo dos soldados, quer dizer, a morte na guerra, das mães, a morte dos filhos, os filhos podem ser soldados. Dos democratas, a perda do poder do voto, né, diante da tirania. Temos também o medo dos ditadores, que é o medo de os democratas assumirem o poder, né? O medo da igreja, que é a perda da fé. Então, vários medos são colocados aqui, gerando um grande clima de medo, né? Resultando na morte de todos por medo. E sobre os túmulos nascerão flores amarelas. Por que amarela? A amarela está associada à cor do medo. Interessante observar no poema um aspecto curioso, que ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos, né? Mas ocorre por 11 vezes no poema a palavra medo. Há versos que não têm medo, mas tem outros que têm 3 vezes o medo. Então existe uma equiparação entre o medo e a quantidade de versos, como se formalmente o poema já quisesse demonstrar o domínio do medo sobre a própria poesia nesse momento. Poema do jornal, poema curtinho,
que diz: o fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a polícia dissolve o meeting, a pena escreve. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. A questão do jornal no modernismo é muito interessante. Vários poemas de vários poetas tratam dessa questão. Lembremos, por exemplo, no Modernismo de 22, o poema de Manuel Bandeira. O poema de Manuel Bandeira que diz: o poema é retirado de uma notícia de jornal, né, que trata desta questão. Então, a primeira coisa a observar aqui é a rapidez, a velocidade da imprensa, da mídia, né? E de como isso é trabalhado, né? O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. Então esse tempo presente do acontecimento logo é colocado no jornal, né? No verso 1, esse não acabou de acontecer é o presente, o aqui e agora, o hic et nunc, né? Aqui e agora, a expressão latina. Os versos subsequentes, você tem o fato acontecendo, verbos no presente, está matando, grita, arrombam, dissolve, escreve, né? Então os acontecimentos, a maioria trágicos, né, está aqui no presente e já virou notícia. A pena escreve, quer dizer, o repórter está transformando isso, né? E o poeta também, a pena escreve, está colocando isso no poema, né? Vem da sala de linotipos. Linotipo se refere a uma tecnologia de confecção, de impressão, né? Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Então, existe um aspecto futurista, a observação da tecnologia, essa doce música, né? Mas é forte no poema também a ideia da desumanização dos fatos em decorrência da multiplicidade e variedade de notícias. Existe um efeito de torpor pelos meios midiáticos, quer dizer, a recorrência, a repetição contínua dessas notícias de violência, né, vai causando no público um certo torpor, uma certa incapacidade de reagir a esses fatos. Passamos agora a Cecília Meirelles. Comecemos pelo poema Encomenda. Desejo uma fotografia como esta o senhor vê, como esta, em que para sempre me ria como um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixa esta ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia. Não, neste espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Poema formado por 3 quadras, né? Bem rimadinho. Aí temos aqui a questão da fotografia, uma encomenda. Ela faz uma encomenda ao fotógrafo, né? A fotografia é uma metáfora do tempo, pois a fotografia eterniza o momento da foto, o momento fotografado, né? Eterniza o presente. A metáfora do tempo, o desejo de voltar no tempo por meio dela. Faltou um R aqui, né? O desejo de voltar no tempo por meio dela. Então essa é a proposta que ela faz, a encomenda, né? Ela quer uma foto em que o riso, né, seja eterno, seja recuperado, o vestido de festa, né, esteja sempre presente naquela foto. Esse diálogo imaginário com o fotógrafo, ela apresenta explicações do cenário, né, explicação do cenário, explicação da iluminação, né? Então, a testa sombria não é simplesmente a falta de luz, mas esse sombrio aqui tem um sentido de tristeza, né? E a ruga não é apenas a questão do envelhecimento da pele, mas é o acúmulo de sabedoria a partir da vivência, né? Isso é colocado. Então aqui testa sombria, metáfora da tristeza, e a ruga, a metonímia da velhice. A luz é a metáfora da vida, né? Vai iluminar aqui a tristeza. As flores e a fantasia da última estrofe, né, provoca o falseamento ou desvio do olhar para a personagem, o lírico. Então ela não quer a floresta, nem um cenário fantasioso à sua volta, pois isso iria desviar o olhar de quem observa a foto para ela mesma, né, dela mesma, né?
Então, não, nesse espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. A cadeira vazia é a metáfora da solidão e da tristeza, né? Que deve ser vencida pela foto, enfim. Né? Motivo se transformou em música na voz de Fagner num disco de 78. Existem vários links no YouTube onde você pode ouvir essa música se não conhece, é uma bela música, fez sucesso na época, no final dos anos 70, né? Motivo: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada, e um dia que sei que estarei mudo, mais nada. Então o motivo de escrever, o motivo de ser poeta, né? A poesia independe do sentimento do poeta, ela provoca sentimento no leitor. O poeta trabalha a linguagem, por meio da mimesis, né, para a catarse no leitor. Então, não é a alegria ou a tristeza do poeta que vai gerar o poema em si. Pode até ser, mas não é bem essa a regra. O que acontece é que o poeta trabalha a linguagem e por meio dessa linguagem é que ele vai provocar aí o sentimento de alegria ou de tristeza no leitor, né? Os sentimentos e as paixões são passageiras como o vento. O poeta compreende essa efemeridade, né? Então, irmão das coisas fugidias, né? Depois, na estrofe seguinte, a vida também é passageira, assim como as ações. Só existe a fugacidade, a mudança. Existe um eco de Camões aqui, né? Pela questão da mudança, né? Da efemeridade, a única coisa permanente é a própria mudança, né? Na última estrofe, sei que canto e a canção é tudo, né? A poesia busca a permanência por meio da linguagem. O sangue eterno é o próprio poema escrito, são as palavras, né, escritas. E a asa ritmada é a leitura do poema, né? Canção. É interessante esse poema Canção, que vai também de encontro ao poema Motivo, né? Diz assim: há uma canção que já não fala, que se recolhe dolorida, onde o lábio para cantá-la, onde o tempo de ser ouvida. Quando alguém passa e ainda murmura, abre os olhos quase assustada, a voz humana é absurda, obscura, sem força para dizer nada. Qual será sobre a nossa poeira o lugar dessa flor secreta, da frágil canção derradeira, murcha no silêncio do poeta? Que abstrata mão clarividente levantará do chão mortuário esse arabesco altivo e ardente, morto num sonho solitário. Então são 4 quadras, né? E a canção é o poema. Então a canção, o poema não tem vida enquanto não for lido, pronunciado, está em estado latente, é uma possibilidade ainda, né? Então a canção que já não fala, a canção que nem fala, está recolhida nas páginas fechadas, né? É escrita num papel, mas não está sendo lida, não está sendo cantada, né? Portanto não pode ser ouvida, portanto não tem vida. É apenas uma possibilidade ainda. Essa canção, esse poema precisa da voz, que comparece na segunda estrofe, né? A voz, por sua vez, necessita de algo a ser dito, que tenha significado para ter sentido pleno. Então, essa voz necessita de uma mensagem, né? Porque produzir palavras sem sentido, nonsense, não vai gerar nada significativo, né? Então, quando alguém passa e ainda murmura, abre os olhos quase assustada, a voz humana é absurda, obscura, sem força para dizer nada. É preciso ter uma força e essa força vem da mensagem do poema que será lido, né? A terceira estrofe, a ideia de poeira. A poeira aqui é a metáfora da morte, o fim, o ocaso, né? Qual será sobre a nossa poeira o lugar dessa flor secreta? A flor secreta é a canção, o poema. Então o poeta morre, todos morrem, né? Mas a obra poética permanece. E a leitura do poema é que vai recuperar, dar nova vida ao poeta, né? Num sentido metafórico, claro. Na última estrofe, a mão que busca o poema é abstrata, ideal e clarividente, porque dará vida ao poema, a mão do leitor, né? O arabesco é o poema ainda em estado latente.
o sonho solitário se torna na leitura um sonho coletivo, social, né? Então esse é o poema Canção. Passemos agora a Jorge de Lima, um poeta que teve uma carreira grande, né, em vários livros, inclusive foi amigo de Murilo Mendes, que veremos logo depois. Peguemos o poema Tarde Oculta no Tempo. Andarilho sem destino reparou então que seus sapatos tinham a poeira diferente de todas as pátrias pitorescas, e que seus olhos conservavam as noites e os dias dos climas mais vários do universo, e que suas mãos se agitaram em adeuses a milhares de cais sem saudades e amigos, e que todo o seu corpo tinha conhecido as 1000 mulheres que Salomão deixou, e o andarilho sem destino viu que não conhecia a tarde que está oculta no tempo. Sem paisagens terrenas, sem turismo, sem povos, mas com a vastidão infinita onde os horizontes são as nuvens que fogem. Poema bem no estilo moderno, né? Versos livres, de diferentes tamanhos, sem rimas, né? Então, a primeira questão é o andarilho, né? O andarilho sem destino. É uma imagem simbólica, uma alegoria do próprio poeta, do ser marginalizado, né? O sem destino, quer dizer, sem uma rota traçada previamente, vai somando os acontecimentos ao acaso, né? A memória das viagens e dos lugares se mantém como marcas na formação do ser. Sua vida é sua história. Os olhos, a visão e as mãos, o tato são os sentidos que na memória marcam o poeta. Então, nos versos seguintes, ele vai tratar essa questão da memória, né? Seus olhos conservavam as noites e os dias dos climas mais vários do universo, né? Suas mãos se agitaram em adeuses a milhares de cais, né? Em saudades e amigos. Então, aqui é a construção da memória, da sua história, da sua vida a partir das suas andanças pelo mundo, né? A referência bíblica, as 1000 mulheres que Salomão deixou, né? Como já falamos, uma constância dessas referências na poesia de 30, né? Em Jorge de Lima isso acontece muito, né? Há uma ressignificação desse contexto bíblico, né? Então as mulheres de Salomão agora são as amantes desse andarilho. O andarilho sem destino viu que não conhecia a tarde que está oculta no tempo. A tarde oculta no tempo, inclusive, é o título do poema, né? Essa tarde é a metáfora da eternidade, do tempo presente, no instante interior à apreensão da memória, do inacessível pelos sentidos, porque o presente em si ele é inacessível, o presente absoluto, porque quando você apreende o presente, quando você observa o presente, aquele momento já é passado na sua memória, né? O presente instantâneo não nos é acessível, né? Por isso está oculta no tempo, sem paisagem, sem turismo, sem povos, mas com a vastidão infinita onde os horizontes são as nuvens que fogem. É um belíssimo poema, Tarde Oculta no Tempo. Outro aspecto de Jorge de Lima nós vamos ver aqui na mulher proletária, né? O poema diz: mulher proletária, a única fábrica que o operário tem, fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário, né? O poema começa com a questão do proletariado, né? É um termo da teoria marxista de Karl Marx, referente àqueles que vendem sua força de trabalho no sistema capitalista. Então, os operários, por exemplo, formam o proletariado, porque eles trabalham vendendo o seu tempo de trabalho, 30, 35 anos de trabalho, né? Para mensalmente conseguir o salário para a subsistência. Os camponeses também formam parte do proletariado, né? A questão aqui da desumanização é forte, porque a própria relação entre a mulher e o operário, né, não transparece aqui a ideia de amor, né? Está tudo coisificado, transformado em mercadoria, né? Na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Os anjos, os cristãos, os fiéis para a igreja. O Senhor é a metonímia da igreja, não é Jesus propriamente, mas a ideia das igrejas que precisam de fiéis para se manter, né? E os braços, metonímia de operários, o trabalho dos operários para o Senhor burguês, o dono da fábrica, né?
No final, ele vai traçando essa comparação entre a mulher e a fábrica, mas no final apresenta uma diferença entre mulher e fábrica. Os filhos do operário podem modificar a sociedade e salvar o operário da sua condição, o contrário das máquinas que o prendem. Então, há essa esperança, né, de que os filhos possam modificar a sociedade. Portanto, é um poema no contexto da crítica social, do engajamento. Um aspecto de Jorge de Lima é que ele teve uma infância num cenário rural. E ele conheceu na sua infância ex-escravos, né, e teve contato com essa coisa da escravidão, da cultura dos escravos. E isso comparece em vários poemas dele, inclusive na série Poemas Negros. O poema Pai João não está completo, falta uma estrofe e meia aí, mas o trecho colocado vai dar uma boa ideia dessa questão em Jorge de Lima. Então ele começa: Pai João secou como um pau sem raiz, Pai João vai morrer. Pai João remou nas canoas, cavou a terra, fez brotar do chão a esmeralda, das folhas café, cana, algodão. Pai João cavou mais esmeraldas que Pais Leme. A filha de Pai João tinha um peito de turina para os filhos de Ioiô mamar. Quando o peito secou, a filha de Pai João também secou, agarrada num ferro de engomar. A pele de Pai João ficou na ponta dos chicotes, a força de Pai João ficou no cabo da enxada e da foice. A mulher de Pai João o branco a roubou para fazer mucamas. Então esse Pai João é uma alegoria da vida do escravo, representa todos os escravos. O poema apresenta a vida do escravo de trabalho contínuo, sem direitos e da condição desumana da escravidão, né? A importância do trabalho escravo na agricultura e na mineração durante o período colonial e imperial. Então aqui, fez brotar do chão a esmeralda, a mineração, das folhas, a agricultura, café, cana e algodão, 3 produtos importantes do Brasil no período imperial, né? E depois no início da República também, mas já sem a escravidão. Pais Leme foi um bandeirante que morreu na busca das esmeraldas, né? Então aqui Pai João cavou mais esmeraldas que Pais Leme, porque efetivamente a mineração era feita pelos escravos. A estrofe referente à filha do Pai João, né, a condição de filha do escravo, também escrava, ama de leite. Turina, a palavra turina, se refere a um tipo de vaca holandesa, boa de leite. Então temos aqui já a desumanização na condição escrava, né? Secou agarrada num ferro de engomar, esse trabalho escravo contínuo até a morte, né? Essa desumanização, a comparação dela com o gado, né? Isso é muito forte nessa estrofe. Na estrofe seguinte, a condição escrava aparece aqui na questão do castigo, do chicote, né? Marcando a pele, o cabo da enxada, né? Marcando as mãos. Então a exploração sexual das mulheres também, a mulher de Pai João, o branco a roubou para fazer mucamas. Isso era uma constância, a exploração sexual, né? Tanto das mulheres pelos senhores da fazenda, da casa grande, né? Também quando havia muitos casos da assinhá, ou de senhoras, né? Que buscavam a satisfação sexual através dos escravos. Passemos a Murilo Mendes, que foi muito amigo de Jorge de Lima, chegaram a produzir um livro juntos, um livro de poesia juntos, chamado Tempo e Eternidade, né? Murilo Mendes também teve uma carreira grande de poeta e passou por várias fases, chegando inclusive a um trabalho próximo ao concretismo num determinado momento. O soneto do dia 15 não é qualquer dia 15, mas é o 15 de novembro de 1889, quando houve a proclamação da República. Vamos ler o poema. Seu Deodoro tem gente, mas já sai agora mesmo. Pensa que não tenho sangue? Eu tenho sangue mais frio. Cedo o Império Brasileiro ao dito das circunstâncias, só levo daqui saudades, justiça, aguardo de Deus. Pensão não quero, obrigado, tratem de meus moleques, estou fazendo um soneto. O papel está acabando, chego já no último verso, já lhe cedo o meu lugar. Bom, a voz que fala no poema seria de Dom Pedro II, na imaginação de Murilo Mendes. E ele está respondendo a Deodoro, que quer entrar no aposento, né, para instaurar a República. Né, e
Dom Pedro II responde aqui muito passivamente e com certo humor a tudo isso, né? Muito bem. Poema alegórico acerca da proclamação da República, as circunstâncias pouco heróicas da proclamação, os casuísmos típicos da política brasileira. Efetivamente, o processo de proclamação da República não foi um movimento popular, né? Nessa segunda estrofe, na terceira, né? Cedo de ceder, né? Cedo o Império Brasileiro ao dito das circunstâncias, né? O imperador Dom Pedro II aceitou passivamente a proclamação da República, né? Que foi um movimento militar e de uma parcela da política, sem conotação popular. O povo estava alheio, alienado ao desenrolar dos fatos. De fato, Dom Pedro II sequer quis uma pensão da República, né? Ele se manteve em Paris com seus próprios recursos, que não eram poucos, né? Os recursos do imperador. Tratem dos meus moleques é uma referência carinhosa ao amor que Dom Pedro II tinha ao Brasil e à sua população, né? No último verso desse terceto e no último terceto existe a ideia de que ele ainda está fazendo um poema e ele só quer terminar o seu reinado quando acabar este poema, né? Estou fazendo um soneto, o papel está acabando, chego já no último verso, já lhe cedo meu lugar. Aqui inclusive um aspecto metapoético, né? Porque eu chego já no último verso e de fato está chegando aqui no último verso. Dom Pedro II tinha pretensões literárias na poesia, né? Ele gostava muito das artes, era amigo dos artistas, protegia poetas, pintores, né? E outros artistas. Ele publicou um livro de poesias que dizem que teve a colaboração de Gonçalves de Magalhães na correção de algumas rimas, de metrificação, né? Em tom satírico, Murilo coloca o último minuto do imperador no trono. Então, esse gosto de Dom Pedro pelas artes é satirizado aqui no final. O poema todo, um soneto de 7 sílabas poéticas, ou redondilha maior, a medida de 7 sílabas chamada de redondilha maior, né? Então não é um soneto heróico ou sáfico de 10 sílabas, nem um soneto alexandrino. É feito em 7 sílabas, porque 7 sílabas dá um ritmo bem mais ágil e é muito próprio para o sentido humorístico e satírico que Murilo Mendes pretende buscar aqui. Outro poema de Murilo é Rua Miró, né? Vamos ler. Soltas a sigla, o pássaro, o losango, também sabes deixar em liberdade o roxo, qualquer azul e o vermelho? Todas as cores podem aproximar-se quando um menino as conduz no sol e cria a fosforescência. A ordem que se desintegra forma outra ordem ajuntada ao real, este obscuro mito. A realidade é um mito aqui colocada. Juan Miró foi um dos grandes pintores do surrealismo, um pintor espanhol, né? E aqui temos uma das imagens de pinturas de Juan Miró, que pertenceu ao surrealismo. Aqui é o quadro Mulheres e Pássaro ao Luar. O surrealismo é muito lembrado por Salvador Dalí. Muitos conhecem o seu Persistência da Memória, que é aquele quadro dos relógios se derretendo, né? Em Dalí as imagens são bem definidas, existe uma profundidade, uma perspectiva bem trabalhada. Mas em Miró não, em Miró quase praticamente não existe perspectiva, as imagens são bem difusas e difíceis de reconhecer, porque Miró busca trabalhar efetivamente imagens do inconsciente na sua desordem inconsciente. Por isso, muitos consideram Miró como mais surrealista efetivamente do que o próprio Salvador Dalí. A sigla, né? Soltas a sigla, é o código da interpretação, o pássaro, os elementos da natureza, o losango, as formas geométricas, as cores, tudo isso compõe a técnica de pintura surrealista de Miró, que se baseia em soltar, deixar em liberdade as imagens do inconsciente. Depois a ideia do menino, né? O menino representa a ingenuidade, a inocência e o domínio do subjetivo, né? O aspecto inconsciente. Por fim, essa fosforescência, né? E vai provocar a desintegração da ordem, a ordem que se desintegra. É o resultado da técnica surrealista sob os padrões sociais e culturais pré-estabelecidos, né? Então a busca do inconsciente vai desnortear,
desrelativizar esse mito da realidade, né? A fosforescência é a metáfora da iluminação, da epifania, o conhecimento da realidade do universo para além dos limites das normas estabelecidas. Metade Pássaro, outro poema de Murilo Mendes, que diz: a mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com um assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Um poema curto, 12 estrofes, uma menor e uma maior, né? Metade pássaro. Percebemos pela leitura do poema que é metade pássaro e metade mulher, né? Mulher mais pássaro é a personagem mitológica, né, greco-latina, as sirenes. Sirenes eram personagens que eram metade mulher, metade pássaro. As sirenes são anterior às sereias. De fato, as sereias foram sirenes que passaram a viver nas águas, né? E aí se transformaram em metade mulher, metade peixe. A mulher do fim do mundo, esse fim do mundo pode ter duas conotações, tanto o fim do mundo como um local muito distante, desconhecido e inacessível, difícil de chegar, quanto o fim do mundo no sentido apocalíptico, né? Então a mulher do fim do mundo é a representação feminina dos cavaleiros do Apocalipse. O cenário apocalíptico é trabalhado então, né? As roseiras representam a natureza, as estátuas a artificialidade das artes plásticas, porque toda arte no fundo é artificial, né? A poesia é destacada aqui porque a poesia é a do sonho, a da utopia, do surreal, né? Dá de sonhar aos poetas. Na estrofe maior, os poderes sobre-humanos da personagem. Ela chama a luz com um assobio, portanto a sinestesia, a relação entre a visão, luz, e a audição, assobio. A virgem vira pedra, a recuperação do mito da Medusa. Curar a tempestade, poderes que tinham Zeus nos céus e Poseidon nos mares, né? E o onírico, né? Desvia o curso dos sonhos, um poder que era do mito de Orfeu. Então são vários poderes que ela tem, todos advindos de personagens mitológicas. As cartas ao rio, escreve cartas ao rio, né? Então o rio, as águas vão levar essas cartas. Então a efemeridade das palavras, o sono eterno, a metáfora da morte que está aqui, né? Sirenes e sereias levam a uma comparação entre o poeta e o marinheiro, né? O marinheiro navega pelos mares, pelos oceanos, e o poeta navega pela linguagem, pelas palavras. A mulher do fim do mundo, efetivamente, possa ser a personificação da mitologia, né? O poder que a mitologia, enquanto liberdade imaginativa para a explicação do mundo e para a construção do poema. Passemos para Vinícius de Moraes, nosso último poeta nesta apresentação. E comecemos pela Rosa de Hiroshima, um dos seus poemas mais conhecidos. Esse poema foi musicado pelo grupo Secos e Molhados, faltou um S aqui, né? Secos e Molhados, cantado na voz de Ney Matogrosso, que era o cantor do grupo, né? Você pode encontrar no YouTube vários links para assistir e escutar essa belíssima música, que foi um dos grandes sucessos do grupo Secos e Molhados nos anos 70. A Rosa de Hiroshima, né? Vamos ler. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Primeiro, essa ideia de rosa de Hiroshima, né? A rosa de Hiroshima é referência à explosão da bomba nuclear na cidade de Hiroshima, Japão, que determinou o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi a segunda bomba lançada sobre o Japão, a primeira foi sobre Nagasaki, que matou cerca de 70 mil pessoas, e só no momento da explosão. E a explosão em Hiroshima, que é uma cidade um pouco maior, matou mais de 100 mil pessoas, né? E fora as que morreram posteriormente por doenças resultantes da radioatividade. A rosa por quê? Porque a imagem da explosão
né, que ultrapassa as nuvens. Veja aqui a explosão subindo, ultrapassa as nuvens, né? Então dá a ideia de uma rosa, aqui o talo, o cabo, né, e aqui a rosa efetivamente, esse cogumelo radioativo aqui, né? Então essa é a rosa de Hiroshima, é uma metáfora da explosão da bomba nuclear, né? As crianças, as meninas e as mulheres se apresentam como vítimas civis inocentes da guerra, por isso mudas, cegas, rotas alteradas, resultado da destruição e do destino trágico, né? Depois temos no poema as rosas cálidas, cálidas quentes, quentes por causa da radiação, né? Resultado da radiação. A rosa de Hiroshima, a sua forma do cogumelo gigantesco de fumaça que se forma após a explosão, é a metáfora, né, da própria explosão. Hereditária, porque os efeitos da radiação duram muitos anos, passando inclusive para gerações subsequentes. Na parte final do poema, ele vai mostrar uma desconstrução dessa metáfora da rosa, né, porque a rosa com cirrose é anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, é a destruição da metáfora proposta no título. Um aspecto formal interessante, o primeiro em relação ao ritmo do poema, né? O poema é quase todo em versos de 5 sílabas, tem somente 5 versos de 6 sílabas, né? Que começa aqui da rosa de Hiroshima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, e vai até aqui a rosa com cirrose, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas poéticas. Então, na soma total, são 18 versos, nós teremos 100 sílabas, né? Seriam 95 se todos fossem de 5 sílabas, mas tem 5 versos com 6 sílabas, dando 100 sílabas, né? Então 100 é um número muito exato, é a centena, né? Que se opõe à ideia de inexatas, as vítimas, né? Inexatas, quantas pessoas efetivamente morreram, né? Qual a consequência efetiva dessa destruição, né? A morte dos civis, tudo isso é um contexto da inexato, em oposição à exatidão técnica e científica da explosão da bomba nuclear, né? Interessante que o poema, você visualmente vê o poema como uma coluna, né? Uma coluna que é a metáfora desta coluna aqui, né? Então está escrito aqui, a coluna do poema é uma imagem, um caligrama, né? Quando um poema se parece com alguma coisa, né? Então é um caligrama da explosão da bomba. Outro poema muito conhecido de Vinícius é o Soneto da Fidelidade, bem lembrado pelos namorados, né? Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Um soneto, um soneto de 10 sílabas, num estilo quase camoniano, né? A primeira estrofe apresenta a ideia do amor fiel, a promessa do amor fiel, que mesmo diante do maior encanto permanece fiel ao pensamento sobre o amor fiel. Há uma sugestão de neorromantismo aqui. Na segunda estrofe, a ideia do carpe diem, né? Quero vivê-lo em cada vão momento. Carpe diem, viver o momento presente continuamente. As oposições ou antíteses que se apresentam aqui buscam um equilíbrio, né? Num sentido barroco e camoniano. Então, se há o riso, há o pranto. Perdão, vamos voltar aqui. Eu apertei voltar aqui. Opa, vamos lá. Então, o riso e o pranto, o pesar e o contentamento, né? Se há uma coisa, existe o oposto dela para gerar esse equilíbrio num sentido barroco, né? No primeiro terceto, as oposições, as antíteses permanecem, morte e vida, solidão e amor, né?
Interessante a suposição do fim trágico, a morte e a solidão devido à fidelidade amorosa. Então, a morte é a angústia de quem vive, assim como a solidão é o fim de quem ama. O amor vai levar à solidão em algum momento. O último terceto, a chama, a ideia de chama é metonímia da paixão. O amor passado, porque já não dura, é eterno no seu momento presente, enquanto existe. Contínuo no tempo é o desejo de amar e se apaixonar. Isso é o que permanece para além desse próprio amor eterno, mas fugaz. Garota de Ipanema, né, de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes teve uma carreira artística musical muito rica, né? Primeiro ao lado do violinista baiano Baden Powell e depois ao lado do paulista violinista Tom Jobim, né? Fizeram shows, gravaram muitos discos. A Garota de Ipanema se transformou numa das músicas mais conhecidas do mundo e uma das principais músicas do movimento da Bossa Nova, né? Chegou a ser gravado por inúmeros artistas no estrangeiro, como Frank Sinatra, Amy Winehouse e vários outros, né? No Brasil também muitos gravaram, né? Ganhou vários prêmios no estrangeiro esta música, na sua versão em inglês e também em português. O poema, a letra é de Vinícius de Moraes e a música é do maestro Tom Jobim. Tá? Você pode encontrar no YouTube vários links como esse aqui em que você pode escutar a música. Vamos ler. Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa seu doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. As duas primeiras estrofes, 2 tercetos, né? Existe a descrição da musa do poeta, que tem que ser jovem, bela, alegre, faceira, né? E também ela tem que estar num cenário definido, um cenário preciso, que é a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, que representa um sentido paradisíaco no poema, né? Então a associação da musa com o lugar da musa, né? A musa do poeta que inspira o poeta efetivamente. Essa terceira estrofe muda o ritmo, né? Não só pelas interjeições, quanto pela própria medida dos versos. São versos bem mais curtos, né? E surgem as interrogações. Então a tristeza e a solidão do poeta, no eu lírico, necessita da presença da beleza. A Garota de Ipanema representa essa beleza. Faltou fechar o parênteses aqui. Diferentes condições da solidão. O poeta é solitário e essa solidão causa tristeza. A garota está só, mas não é no sentido de solidão. Está só porque está andando pela praia, né? No sentido flaneur, no sentido de observando tudo, né? Existe uma alteração do ritmo do poema, mudança de clima sentimental do poema aqui. Passa a ser a parte mais triste do poema, né? No final é a retomada do ritmo inicial, a volta da alegria, porque é a declaração do sentimento voyeur do poeta, né? Apreciar a beleza e desejá-la, o amor e a paixão. Bem, aqui estão os 5 poetas que abordamos, analisamos alguns dos seus poemas. Volto a dizer que os aspectos bibliográficos e biográficos não tratamos, isso você pode encontrar em inúmeros sites na internet, além de uma extensa bibliografia de livros, né? O que fizemos aqui foi analisar alguns dos seus poemas para que pudéssemos tomar contato mais diretamente com os versos desses brilhantes poetas brasileiros. Aqui Carlos Drummond de Andrade, sentado bem informalmente, lendo um livro, né, pensando sobre o que está lendo. Cecília Meirelles, a poetisa do grupo aqui, no seu jardim, né, cuidando das plantas. Aqui Jorge de Lima segurando um volume e observando a máquina que vai fotografá-lo. Vinícius de Moraes segurando o violão e arriscando uns acordes aqui no seu apartamento, né? E aqui Murilo Mendes posando à frente de um quadro de sua propriedade, né? Eu não conheço o quadro, mas um estilo que me lembra aqui Tarsila do Amaral, né? Posso estar errado, mas lembro o estilo.
Então, eu espero que com essa apresentação tenhamos dado uma ideia da poesia de 30 do modernismo brasileiro. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.